Mateus 6, a partir do verso 19, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: não entesoureis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas entesourai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas ou a Mamon. Até aqui. Curva a sua cabeça. Vamos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de cada um de nós esta manhã. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações para que nós possamos aprender de Ti, aprender da Tua Palavra. E fortalece os nossos corações para que nós possamos praticar aquilo que nós aprendemos. Senhor, que o Teu Santo Espírito passe com arado sobre nós. E não vou dizer nem e veja se há algum caminho mau, mas que aponte os nossos caminhos maus, para que nós possamos, no dia de hoje, renovando a aliança contigo, pedir perdão, humilhados diante da Tua santidade e agraciados com Teu amor e graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, a proclamar a Tua santa palavra. Eu sou pó e pecado, e mais pecado do que pó. Tem misericórdia de cada um, cada pessoa que for ouvir. Que a nossa ira não se levante contra palavras humanas, mas a nossa ira se levante contra as nossas ações erradas. Que nós possamos desprezar e aborrecer o pecado. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhores, nós ainda vamos nos deter nessa segunda metade do capítulo 6 de Mateus e vamos observar hoje o motivo pelo qual o nosso Senhor Jesus tratou do perigo de acumular tesouros no lugar errado. Nós já vimos que aonde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. Não temos como fugir disso. Aonde nós entesouramos as coisas, os nossos corações estão lá. E que além do coração, os nossos olhos podem também ou ser luz ou ser trevas. E em olhos nós entendemos a mentalidade, ou seja, a nossa mentalidade pode tornar-se então ou celestial, do reino de Deus, ou então terrena, carnal, mundana. Continuando a mostrar como essas coisas tendem a controlar o homem inteiro, nós veremos hoje a impossibilidade de servir a dois senhores. A impossibilidade, não existe como. Mais uma vez, eu cito John Stott, o mesmo trecho que ele escreveu e eu tenho repetido nas últimas mensagens. Jesus coloca diante de nós alternativas em cada um dos estágios. Há dois tesouros, na terra ou no céu, que nós já vimos o verso 19 e 21, e vamos repetir um pouco hoje. Há duas condições físicas, luz ou trevas, que nós vimos na semana passada. Hoje veremos que há dois senhores, que é o verso 24. E há, por fim, duas preocupações. O nosso corpo, o nosso bem-estar, a ansiedade, a nossa segurança
pelo nosso bem-estar e o reino de Deus, que serão as duas próximas mensagens. E nós não podemos colocar os pés em duas canoas, nos ensina Stott. Essa semana ainda eu vi um vídeo de 2 barcos, onde havia um cachorrinho, por sorte com um colete, mas o cachorrinho estava num barco, e olha que ele não tem 2 pés, são 4 patas, e colocou 2 no outro barco. E de repente os barcos foram se afastando um pouquinho, e ele foi se esticando, tentando conseguir chão, tentando depositar a sua confiança nos 2 barcos, até o momento que não deu mais, e ele caiu e só não afundou por causa do colete. Nós não podemos colocar os pés em 2 canoas. Nós estamos estudando, senhores, o Evangelho segundo o apóstolo Mateus. E nós vimos que Mateus revela Jesus Cristo como o Rei prometido, o Rei aguardado, o Rei que veio reinar e inaugurar o seu reino. E este Rei nos chamou ao reino. Fomos chamados. Sendo assim, nós não podemos ficar em 2 reinos. Não podemos ter 2 reis. Não podemos ter 2 senhores. Há apenas um Senhor, há apenas um Rei, há apenas um único Deus. Há um único reino de Deus. Cremos nisso? Como adiantei, hoje nós veremos que ninguém pode servir a 2 senhores. E prestem atenção porque as proposições vão ser até semelhantes. Em primeiro lugar, um senhor, ele exige dedicação exclusiva. E ninguém pode servir 2 senhores. Por quê? Porque há de odiar a um e amar o outro. É consequência. Consequentemente, vamos amar a um e odiar o outro. Os olhos ou podem ser luz ou serão trevas. Não pode ficar no meio. Se os olhos bons são os que enxergam as coisas com normalidade, os olhos maus veem de forma embaçada, não conseguem enxergar as coisas de forma correta, como elas se apresentam de verdade. A visão fica maculada por borrões, por manchas, por duplicidade. A visão fica sujeita à poluição de desejos maus, de concupiscências, de avareza, de ganância. E são essas coisas que tendem por controlar o homem inteiro, nos ensina o Dr. Jones. Um olho mau, ele tende a olhar em 2 direções. Um olho mau quer ter um olho no peixe e outro no gato. Quer ter um olho aos céus e outro na terra. E o homem que tenta olhar para Deus e tenta olhar para o mundo ao mesmo tempo, não vai ver nenhum dos 2 claramente. Ou melhor dizendo, como um teólogo afirmou, não vai ver é nada. Porque vai se perder entre os olhares. Um olho mau, ele não mira a glória de Deus, mas mira a glória pessoal. E foi interessante nós falarmos hoje na escola bíblica a respeito de glória de Deus. Um olho mau não mira a glória de Deus, mas mira a glória pessoal. Não mira a aprovação de Deus, mas mira o aplauso dos homens. Um olho mau, ele suspira, cobiça, anseia, se deleita pelas coisas daqui e faz dessas coisas o seu tesouro. E é ali que está o seu coração. E quando faz dessas coisas, coisas até que são lícitas, o seu tesouro, e deposita ali o seu coração, é ali que ele faz o seu bezerro de ouro, é ali que ele faz o seu ídolo. Seu olhar escurece e fica completamente cego para as coisas de Deus, para a lei de Deus, para a santidade de Deus. Essa pessoa então começa a cambalear, e vai cambaleando rumo a um falso brilho dos seus ídolos, dos seus próprios ídolos. Durante algum tempo, essa pessoa consegue cochear entre 2 senhores, consegue cochear entre 2 caminhos, porém, nunca vai poder satisfazer os 2 senhores, e muito menos se satisfazer.
essa pessoa não consegue se satisfazer. Ela não tem paz. O coração se cobre de trevas quando se apega aos bens deste mundo. Se a nossa visão se torna anuviada pelos falsos deuses do materialismo, e se nós perdemos o nosso senso de valores, então toda a nossa vida, o homem inteiro, a sua mente e o seu coração fica em trevas e não podemos ver claramente para onde estamos indo. E aí o nosso Senhor exclama: quão grandes trevas serão. Um teólogo alemão, ele faz um alerta chocante, prestem atenção. Ele diz o seguinte: queres amar a Deus e aos bens, e portanto, jamais admitirás que odeias a Deus. Ele continua dizendo: amas a Deus do teu modo. Amando a Deus e aos bens deste mundo, o amor a Deus é ódio. É o que nós aprendemos com Paulo, com João. O olho já não é unidirecional, já não tem uma direção só, já não olha para as coisas de Deus, já não é um olho bom. O coração já não tem comunhão com Jesus. Querendo ou não, assim será. Por quê? Porque não se pode servir a dois senhores. Um homem pode até dizer que ama a sua esposa. Pode dizer aos amigos que ama a sua esposa. E esse homem pode trair constantemente a sua esposa. E quando descoberto, diz para ela: mas eu te amo. Apesar de tudo, eu te amo. E ele diz para os amigos: eu amo a minha esposa. E ele diz para si mesmo: não, eu amo a minha esposa. Mas apesar disso, continua traindo e traindo. Senhores, não é o que nós falamos que importa. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, eu te amo. Eu provei que te amei fazendo isso e aquilo. O comportamento de um homem que trai constantemente a sua esposa demonstra que não ama de fato. Aquilo é da boca para fora. Aquilo é uma doença, na melhor das hipóteses. Um sentimento de posse, mas não de amor. Agora, nós temos dito que amamos a Deus nas nossas orações, nos nossos cultos, nas canções que cantamos, mas se nós constantemente nos prostituirmos num adultério idólatra, com qualquer tipo de tesouro perecível, qualquer senhor estranho, como, eu pergunto a nós, como que poderia ser verdadeira a nossa declaração de amor a Deus? Ah, eu te amo, Senhor. Mas igual aquele homem que não pode ver um rabo de saia, nós não podemos ver um ídolo que já estamos nos prostrando. Negligência, da negligência a rejeição, da rejeição o desprezo e por fim o ódio. É isso que nós aprendemos aqui. A luz que estaria em nós seriam, portanto, trevas e grandes trevas. Qual tem sido a nossa escolha, senhores? Qual tesouro nós amamos de verdade? A qual tesouro nós nos devotamos? Qual é a nossa mentalidade? Como é que nós enxergamos as coisas? A nossa mentalidade, ela é cristã? Ou a nossa mentalidade é mundana? Nossa mentalidade é materialista? Ou ela é de cidadão do reino? Qual é a luz que nós irradiamos? Todas essas coisas vão apontar para a resposta mais importante que você tem que dar para a sua vida nesse dia. Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Senhor? Quem é o meu Senhor? Quem é o seu Senhor? Jesus, ele fecha esses exemplos contrapondo a lealdade aos senhores, a dois senhores. E nós, a quem nós somos fiéis?
a quem nós somos leais, independente de qualquer coisa, a quem nós buscamos no aperto, a quem nós buscamos na dor, a quem nós buscamos na alegria, a quem nós buscamos nos melhores momentos do nosso dia, a quem nós somos compromissados, a quem nós pertencemos de fato, em quem nós fixamos os nossos olhos, a quem nós servimos, senhores. Qual é a nossa atitude diante da nossa vida? Nós andamos como peregrinos nesse mundo, nós andamos como estrangeiros, peregrinos rumo a Jerusalém celestial, pessoas que emanam luz por onde andam, pessoas que são guiadas pela luz do nosso Senhor e cujo tesouro não é terreno, não está nas coisas deste mundo. Ou os nossos olhos são maus, ou o nosso tesouro é terreno, tudo aquilo que nós mais pensamos é sobre aqui, sobre o hoje, sobre o ter, sobre o acumular. Ou a nossa luz é treva, ou o nosso coração se prostra e serve a um outro Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Servir é um termo muito expressivo, e o nosso Senhor Jesus Cristo não jogava palavras ao vento. Jesus usou esse termo com a finalidade de nos impressionar a respeito do terrível controle que essas coisas tendem a exercer sobre nós. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a ídolos, a riquezas, a mamon. Servir exerce poder sobre nós. Uma das grandes características deste controle é a sutileza. Começa de forma sutil. Não é como um exército tomando um outro território do nada. Vem de dentro para fora. Como um cavalo de Troia. Dia a dia, a luz que havia nessa pessoa começa a se tornar trevas, até que grandes serão essas trevas. Dia a dia, o desprezo e a rejeição pelas coisas de Deus vão crescendo, até que se tornam em profundas trevas e cubram essa pessoa de ódio às coisas de Deus. Ah, mas eu amo a Deus. Ninguém passa a odiar a Deus do nada. Em segundo lugar, um senhor não aceita dedicação parcial. E ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ou. É algo de lógica. Nosso Senhor usa aqui. É ou uma coisa ou outra. Ou se dedicará a um senhor, ou se dedicará ao outro. Ou desprezará um senhor, ou desprezará o outro. Tesouros e corações, ou estarão nos céus, ou estarão na terra. O contraste agora é entre dedicar e desprezar. O termo dedicar traz um sentido de aderência, aderir a algo, ser leal a algo, ser devotado a alguém, manter-se firme, ou até mesmo aliar-se a alguém contra outro. Já o termo desprezo, desprezar aqui, ele pode ser traduzido como menosprezo. E o que é esse desprezo, esse menosprezo traduzido em miúdos? Fazer pouco caso. Fazer pouco caso. Nós temos feito pouco caso das coisas de Deus? É difícil haver quem odeie conscientemente a Deus, escreveu Agostinho. É muito interessante, porque eu vou usar essa citação, e Agostinho ele escreveu quase na metade da vida dele, na segunda metade da vida dele, um livro de correções, onde ele corrigia algumas posições dele,
e aonde ele completava alguns pensamentos. E falando sobre essa citação, ele diz que jamais deveria ter escrito isso, porque sim, existem pessoas que conscientemente odeiam a Deus. Mas vamos tomar da primeira linha de raciocínio dele, e me acompanhe. É difícil haver quem odeie a Deus conscientemente, mas não quem o despreze, ou seja, quem não o tema, como se estivesse certo de permanecer impune sob o manto da bondade de Deus, sob o manto da graça de Deus. Acabam desprezando. Não, Deus é bom. Homens com corações terrenos costumam se iludir no auto-engano. Também sou filho de Deus, diz um. Deus é amor, diz o outro. Ah, eu sou filho de Deus e Deus é amor, está tudo bem comigo. Não aponte o dedo para mim, porque só Deus pode me julgar, e Ele é amor. Querido, Ele vai julgar. Ele vai julgar. Os nossos objetivos, eles vão especificar as nossas ações. Ora, isso é lógico. Se você quiser viajar para a França, você não vai comprar uma passagem aérea para o Chile. Para onde nós estamos indo, senhores? A vida de muitas pessoas se resume a esforços vãos. A vida de muitas pessoas se resume a esforços por coisas temporais. Os seus propósitos são apenas materiais. Fazendo pouco caso das coisas eternas, essas pessoas não devem imaginar nem por um momento que tem um lugar preparado junto com os santos. O seu objetivo e propósito são tesouros terrenos estes que não passam pela porta estreita, mas que são pesados o suficientes para fazer com que afundem no inferno. Nós encontramos aqui um termo muito interessante, um termo que é muito mal usado: mamon. Não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus ou a mamon. Mamon é uma palavra em aramaico, na realidade é mamona. Foi somente transliterado. Como a gente ouve bobagem a respeito de mamon. O termo aramaico significa posse, riqueza, bens. É isso que ele significa. Entendam o seguinte, senhores: Mamon não é o nome de alguma divindade pagã. Por favor. Não existe um Deus sentado sobre uma nota de dólar ou qualquer coisa assim que se chame, esse é Mamon. O espírito de Mamon, e repreende a Mamon, né? Que a culpa disso é Mamon, e aquilo, e faz aquele outro. Tudo bobagem. Mamon é sutil. Jesus aqui ele usa uma figura de linguagem muito comum, que é personificar um termo, uma expressão. Quem já leu O Peregrino se delicia com isso. É a feira das vaidades, é o homem de ânimo dobre, é o cristão, é o fiel. Cada um tem um nome. O Senhor dois caminhos, e por assim por diante. O termo utilizado pelo nosso Senhor aqui, essa expressão, dá uma ideia de riqueza, de propriedade em geral, de posse. Lembra que nós começamos a ver tesouro? Não entesoureis tesouros, e nós vimos que esse tesouro não é só dinheiro, que esse termo é abrangente, que pode significar muitas coisas na nossa vida. Talvez para você dinheiro não signifique muito, mas o seu filho, o seu carro, a sua casa, é um termo abrangente. Jesus havia falado sobre isso. É esse tesouro que é Mamon. As possibilidades são muitas. O homem com olhos maus, que é guiado por essa luz tenebrosa, tem o seu tesouro, aquilo que ele entesoura para si, como o seu Senhor.
Então, o mamon pode ser diversas coisas, mas caracteriza-se como um falso Deus, um ídolo, e um ídolo que domina, um falso senhor que domina e que exige total dedicação da pessoa dominada, pelo menos a médio e longo prazo. Nós vamos ver isso. No início, ele não se incomoda de dividir a sua glória, diferente do nosso Deus, que não divide a sua glória com ninguém. Como nós vimos, o tesouro ocupa o tempo e o coração do homem, é aquilo que nós nos dedicamos. E o acúmulo de riquezas é uma ocupação tão absorvente que mais cedo ou mais tarde escraviza as suas vítimas e as levam a desprezarem a Deus, que talvez eles tenham imaginado que poderiam votar uma lealdade limitada, diz o autor. Não, eu posso ser fiel a Deus até aqui. Tá bom, isso, eu não vou ser muito radical. É o maior engano. Isso é impossível. Jesus nos ensina isso aqui. É impossível. É 8 ou 80. Jesus usa a figura da dedicação exclusiva do servo ao seu senhor. Veja, você pode trabalhar para 2 patrões. Talvez você já tenha feito isso ou ainda esteja fazendo. Você tem 2 patrões. Você trabalha para 2 pessoas diferentes e você recebe pelo seu trabalho. Mas Jesus aqui, ele não está falando sobre patrão. Não podeis servir a 2 senhores. Ter um só dono e prestar serviço de tempo integral são a essência da escravidão. Ter um dono. Ele é dono. Eu vou fazer as coisas que ele quer, pensar as coisas como ele quer, me dedicar exclusivamente a ele. É esse termo que o Senhor usa. Um homem ele pode trabalhar para 2 empregadores, mas nenhum escravo pode ser propriedade de 2 senhores. Compreendem isso? Ah, eu sou dono de fulano. Vamos imaginar que temos escravos. Ah, eu também sou dono de fulano. Como assim? Ou é um ou é outro. Não tem guarda compartilhada. Entendendo essas coisas, entendendo que Jesus fala a respeito de senhores e não patrões, e que senhores têm servos, nós somos servos de quem? Nós somos servos de quem? Tal como Paulo, nós somos servos de Cristo? Tal como Paulo, nós podemos abrir mão de todas as coisas? Quem é o nosso Senhor? Quem nós temos desprezado na nossa vida? Será que temos desprezado aquele mamon que construímos ou o nosso Deus? Como eu falei na semana passada, mamon deve ser visto como uma personificação das riquezas, das possessões, propriedades, roupas, ou seja, aquilo que mais damos valor. Não é uma entidade demoníaca, um deus pagão, mas é aquilo que nós construímos com as nossas mãos, com os nossos desejos. Aquele que devota a sua lealdade a essas coisas, torna-se um adorador, e aquele a quem se entrega para ser o seu Deus. Nós vemos isso constantemente. Nós vemos pais que não são pais, são servos de seus filhos. Nós vemos empregados que não são empregados, são servos do seu trabalho. Nós vemos homens servos de comida, de bebida. Além disso, uma vez que só existe um Deus verdadeiro, depreende-se que o culto a Mamon, aquilo que nós damos valor junto com Deus, que logo logo se tornará um valor maior do que Deus para nós, é idolatria. E isso é terrível. Quanto da nossa devoção é o Senhor nosso Deus, pelo Senhor e para a glória do Senhor? Quanto?
E quanto é para coisas terrenas? Quanto do nosso dia nós dedicamos ao Senhor e quanto do nosso dia nós dedicamos para as outras coisas? Qualquer pessoa que divide a sua devoção entre Deus e Mamon já concedeu a Mamon, uma vez que Deus só pode ser servido com devoção total e exclusiva. John Stott. Qual é o primeiro mandamento? Segundo Jesus, amarás o Senhor teu Deus como? Com toda a tua mente, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Os irmãos conseguem enxergar uma divisão? Não há. É totalmente. Diz o Senhor lá em Isaías 42, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Esquece imagem de escultura, porque crente gosta de jogar pedra em católico. Nós temos muitos e muitos e muitos mamons na nossa vida, que não são de madeira, nem de gesso, nem de barro. Em outro lugar o nosso Senhor diz assim, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória eu não darei a outro. Nosso Deus não divide glória, senhores. É o que Jesus está dizendo aqui, que a um se dedica, quem se dedica a uma coisa, despreza a outra. O termo aqui, o outro, héteron, dá a ideia de dois mestres de caráter e interesses distintos e opostos. São dois caminhos diferentes. Não existe neutralidade, não existe isenção, não existe, senhores, meio termo, não existe quase salvo, não existe crente carnal, não existe crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, não existe isso. Eu tenho repetido nas últimas mensagens Aristóteles, não existe meio termo entre dois pontos opostos. Não existe. Tentar dividir a nossa lealdade é optar pela idolatria. Ensina Stott. Tentar dividir a lealdade é optar por idolatria. Como eu afirmei semana passada, o mundo, as posses, as riquezas, as coisas que nós colocamos nos nossos corações pecadores, o mamão que seja, até mesmo o diabo, se comportam todas como prostitutas. Não se preocupam em dividir a atenção no início, não se incomodam em ter a atenção dividida. Deus é zeloso, nós vimos hoje na escola bíblica, Deus é zeloso, é ciumento pelo seu nome. As outras coisas, o mamon que nós construímos, não se preocupa em receber só um pouquinho de atenção no início. É paciente. Dia após dia ele vai crescendo. É como um câncer. Vai contaminando as células ao redor. Vai se multiplicando e multiplicando de forma errada. Quando vê, tomou o organismo inteiro. Como estão nossos corações, senhores? Está com metástase de mamon? As coisas que nós nos devotamos não se incomodam em ter a sua atenção dividida, ao menos não por um tempo. E por conseguinte, nosso Deus, que é zeloso pelo seu nome, não divide sua glória com ninguém. O noivo quer a devoção e a lealdade integral da sua noiva, a igreja. Notem o seguinte, Jesus, ele não chamou o diabo, Jesus não chamou o mundo, e Jesus, ele não chamou nem mesmo Augusto César de Senhor. Ele não chamou nenhum desses. Ele nunca chamou ninguém de Senhor. Mas notem que aqui no texto, ele chama as riquezas, aonde o homem pode colocar, depositar o seu coração.
Mamon diz Senhor. Vocês não podem servir a dois senhores. Ou seja, aqui eu estou chamando alguém de Senhor. Alguém que vai tentar te dominar. Alguém que você vai servir. E diz um pastor presbiteriano que esse senhor, Mamon, ele é carrasco, ele escraviza os seus súditos. Por amor ao dinheiro, senhores, pessoas se casam. Por amor ao dinheiro, pessoas se divorciam. Por amor ao dinheiro, pessoas matam. Por amor ao dinheiro, pessoas morrem. Por amor ao dinheiro, pessoas são corrompidas e corrompem outras. O dinheiro é um senhor que exige devoção exclusiva dos seus súditos. Começa tranquilamente, daqui a pouco toma tudo. Tem pessoas que até mesmo abrem igreja por dinheiro. Tem pessoas que matam os filhos por dinheiro. Tem filhos que matam os pais por dinheiro. As possessões materiais competem com Deus como uma divindade que exigirá lealdade e devoção exclusiva. Por conta disso, o homem ele se dedicará a um e desprezará o outro. Não tem como fugir. Mas aí vem a pergunta: nós podemos ter riquezas, posses? Podemos? Claro que podemos. Podemos ter. Desde que nós não deixemos os nossos corações serem dominados por elas. Desde que nós amemos a Deus e não a elas. Que nós nos devotemos a Deus e não a elas. Utilizando dessas riquezas para a glória de Deus. Sendo generosos, sendo desprendidos, não sendo gananciosos, não sendo egoístas, não sendo avarentos. Mamon pode se referir a qualquer coisa que nós reputemos como ganho. Portanto, nós devemos agir como Paulo. Mas o que para mim era ganho, reputei como perda por causa de Cristo. Podemos ter riquezas? Podemos, mas como é que são as riquezas? Como é que são as coisas que nós gostamos na nossa vida? Podemos reputar essas coisas como perda? O puritano Matthew Henry diz que tudo aquilo que o mundo valoriza, como por exemplo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, todas essas coisas são mamon. Para alguns então, mamon é o seu ventre. E eles o servem. Para outros, os filhos, e estes os servem. Para outros, mamon é o carro, é a casa. E eles servem ao seu carro e à sua casa. Para outros ainda, talvez a tranquilidade, a estabilidade, jogos, videogames, passatempos. Talvez o seu sono seja o seu mamon. E essas pessoas servem. Para outros ainda, mamon é o aplauso do mundo, é o reconhecimento das outras pessoas. Talvez o seu trabalho, talvez o seu cargo, talvez o seu título. Ou talvez, quem sabe, a sua beleza. Talvez os animais de estimação que possuem. Talvez os esportes que praticam. Talvez os times dos esportes que gostam. E essas pessoas servem a esses mamons. Pode ser até mesmo ministério na igreja. Cada um com o seu ídolo, cada um sendo servo a esse ídolo. Jesus aqui não diz: olha, vocês não devem ter dois senhores. Ele não diz assim: olha, não deveríamos ter dois senhores. Ele diz assim: não podemos servir a Deus e a mamon. Não podemos, porque vamos desprezar um deles. Não vacilemos então entre Deus e Baal, mas que escolhamos hoje a quem nós iremos servir e que nós possamos perseverar nessa escolha, nos alerta um puritano. Antes de ir para o próximo ponto, eu quero destacar ainda o texto com mais alguns exemplos. Orlando Boyer, ele usou uma ilustração que eu achei maravilhosa e é muito clara
para expressar a impossibilidade de servir a Deus e as riquezas ou qualquer outro tesouro que o coração desejar. Seria como, imaginem, um gato indo atrás de dois ratos. Dois ratos que fugiram, um para o norte e um para o sul, um para a esquerda, outro para a direita. Duas direções opostas ao mesmo tempo. E esse gato querer perseguir os dois, vai dar? É impossível, não tem como. Se ele quiser servir os dois, ele vai olhar para um, vai olhar para o outro, vai olhar para um, vai olhar para o outro, os dois vão ficar longe, ele vai ficar sem nenhum. E é isso que tem acontecido com tantas e tantas pessoas. Para pegar um rato, esse gato ele tem que deixar um deles inteiramente para trás. E ao outro ele tem que se dedicar inteiramente, integralmente, de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Por que eu estou lendo isso? Estou dizendo que todos nós temos que vender tudo que temos e dar para os pobres? Não! Mas nesse momento aqui chegou um jovem soberbo, como muitos de nós. O que eu preciso ainda fazer para ser salvo? Conhece a lei? Tenho seguido desde a minha juventude. Nossa! Sou padrão na lei de Deus. Eu obedeço. Eu tenho meus méritos. Eu faço e aconteço. Então tá bom, vem cá. Vamos fazer o seguinte: vende tudo que tu tens. E aí ficou claro que esse homem, esse jovem, quebrou todos os mandamentos. Ele não honrava o nome de Deus. Ele não honrava o Pai eterno. Ele não tinha só Deus como seu único Deus, e sim o seu dinheiro. Ele cobiçava as suas próprias coisas. Também o reino dos céus, diz Jesus, é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, esse homem vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Por quê? Porque ali está a coisa mais importante da vida desse homem. Nós abrimos mão de tudo, achamos a coisa mais importante da nossa vida, ou estamos divididos? Chegamos numa ilha para desbravar essa ilha, mas não temos fé suficiente que essa ilha vai prover aquelas coisas que nós precisamos, e nós deixamos o barquinho lá, uma saída de emergência. Qualquer coisa, se der errado, se apertar muito, pego o meu barquinho e vou embora. O cristianismo não é assim. No cristianismo você chega e queima o seu barco. Você não olha para trás, não olha para as coisas que ficaram para trás. Outro sim, diz Jesus, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou essa pérola. Nós vendemos tudo que nós tínhamos, desapegamos-nos de todas as coisas do nosso coração. Senhores, quando a situação financeira aperta, a primeira coisa que nós economizamos é onde? A casa do Senhor. É com relação às contribuições para a obra de Deus. É a primeira coisa que nós economizamos. Esposa, nós precisamos apertar o cinto. Já te vendo aqui, a primeira coisa, nós vamos diminuir as ofertas. É a primeira coisa. Todo mundo conhece aquela história de um menino que foi para a igreja e a sua mãe pegou e lhe deu 2 moedas. Filho, você leva essas 2 moedas. Uma dessas moedas você vai dar de oferta na igreja. E a outra moeda você vai comprar um sorvete. E a criança sai feliz da vida. E vai pulando e cantando. E aí, em determinado momento, essa criança tropeça. E quando tropeça, as moedas sobem, ela tenta pegar uma, segura uma, a outra cai e cai dentro de um bueiro. Ele vai e olha o bueiro é profundo, não tem como pegar. E ele balança a cabeça e diz: puxa vida, logo a moeda do Senhor, logo a moeda que era da igreja caiu no bueiro. Sempre cai a moeda do Senhor. A outra a gente agarra.
há inúmeras outras coisas que recebem a primazia, e as coisas que gostamos são as últimas das quais nós abrimos mão, diz Lloyd Jones. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Veja, os irmãos me conhecem, sabem como é difícil para mim falar sobre dinheiro. Hoje é difícil, se você tiver um pouquinho de hombridade e não for cara de pau, é muito difícil falar de dinheiro na igreja, porque há muito abuso nas igrejas, há muitos abusadores na igreja e há muitos abusados na igreja. Há cafajestes que extorquem o povo em nome de Deus. Mas há cafajestes também, que são extorquidos. Pessoas que tiram o dinheiro da mesa dos filhos para levarem em algumas igrejas, mas não porque amam a Deus, mas porque querem multiplicação, porque querem saúde, porque querem outro carro, porque querem outra casa, porque querem outro trabalho. E quando eu vejo essas coisas, eu já não sinto mais dó. Ah, quanta gente enganada, né? Miseravinho que foi lá dar dinheiro. Não, é igual o golpe do bilhete premiado. Não dá para ter pena quem cai nesse golpe, porque a pessoa cresceu o olho. Ninguém pode servir a dois senhores. Agora, o que há também dentro das igrejas são pessoas que não são capazes de abrir mão de um refrigerante. São pessoas que não são capazes de abrir mão de um cinema, de uma roupa nova. São pessoas que olham às vezes o preço de um livro ou de uma Bíblia, o que é? R$50? Não, isso é caro, mas vamos lá, 3, 4, 5 mil reais num celular, 2, 3 mil reais num tênis, R$1.000 numa calça, tá tudo certo. Existem pessoas que não são capazes de fazer um sacrifício qualquer que seja, porque o seu coração está nas coisas terrenas. Há quem busque servir a Deus no domingo e as riquezas durante a semana. Eu falei domingo? Nem domingo. Tem gente que busca servir a Deus só nos cultos, que acha que está fazendo muito por Deus, que se acha tão especial, que dedicar 1h30 ou 2 para o Senhor. Oh, eu fiz demais, eu vou na igreja, Senhor tem que me abençoar. E o resto da semana se dedicam só aos seus mamons. Vão no culto quando muito. Tem gente que não perde uma oportunidade de perder um culto, de guardar o dia do Senhor. Guardar o dia do Senhor é obrigatório ir na igreja? É. Salvo num caso de extrema necessidade. Se não puder ir na igreja, ainda continua sendo o dia do Senhor aonde você estiver. Existem determinadas coisas que você não deve fazer e determinadas coisas que você deve fazer. E o dia do Senhor é domingo. Mas a tua vida não te pertence. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado você não está de férias de Deus e das coisas de Deus. Aparentemente, muitas pessoas servem a Deus, mas servem, na realidade, a Mamon. Buscam dar um pouco de suas vidas a Deus e o resto integralmente sacrificam no altar das riquezas. E no final, o que ganham? Nada. Perdem tudo. Perdem o reino. Deixam as riquezas para trás. Há trevas nos olhos de quem olha para os dois senhores. Buscam tesouros nos céus, mas não abandonam os tesouros da terra e no final perdem tudo. Em terceiro lugar, com tudo que nós vimos, e eu tenho repetido, ninguém pode servir a dois senhores. João Crisóstomo, ele escreveu o seguinte: as riquezas não nos prejudicam somente porque ladrões se armam contra nós, ou porque elas cobrem, ou porque podemos perder elas, ou porque elas cobrem de trevas o nosso intelecto, mas também porque nos expulsam do serviço de Deus. A quem nós servimos. Deus e o dinheiro são retratados por Cristo como senhores de escravos, não como patrões, eu já falei isso.
Nenhum escravo pode pertencer a dois senhores. E o termo servir aqui diz respeito a um escravo submisso, doulos. Paulo, servo, escravo do nosso Senhor Jesus Cristo, não é um escravo comprado à força, não é um escravo viciado em droga, viciado em bebida, viciado em sexo, viciado em dinheiro, viciado em carro, viciado em casa, viciado em videogame, viciado em ter, viciado na sua beleza. A palavra enfatiza ainda uma sujeição de vontade. A escravidão do tesouro do coração, o escurecer dos olhos, tem um início voluntário, como nós temos visto. É o tesouro sendo buscado, é a luz tenebrosa que faz perder o referencial daquilo que é superior e por fim acaba dominando toda essa pessoa por um senhor falso, seja o tipo de mamon que for. O homem ele não é conquistado à força, mas ele pende voluntariamente, até que chega num momento que ele não tem mais como resistir. E então o tesouro se revela, e se revela Senhor, e domina, e exige sujeição, e exige devoção, e exige dependência. Ou Deus é servido com devoção total, ou não é servido de maneira alguma, entendam isso. Carson diz que as tentativas de dividir a lealdade denunciam um profundo compromisso com a idolatria e não um compromisso parcial com as coisas de Deus. Isso é sério. Não há divisão, não há neutralidade, é tudo ou nada. Não podeis, diz Jesus, não podeis servir a dois senhores. Vigiemos os nossos corações, vigiemos as nossas mentes contra a sutileza do mundanismo. Bispo Raio diz, cuidemos todos de não cairmos no inferno, somente porque damos atenção excessiva a coisas que são perfeitamente legítimas. Que terrível! Diz ele ainda, a transgressão notória da lei de Deus mata os seus milhares, mas o mundanismo mata os seus 10 milhares. É auto-engano. Não sejamos escravos daquilo que nos foi dado para nos servir, daquilo que nos foi dado como bênção. E sejamos servos fiéis daquele que nos abençoou em Cristo Jesus com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, com vida, com liberdade. Veja o seguinte ainda. Jesus ele não está aqui dizendo que os ricos não podem ser filhos de Deus. Jesus conhecia a riqueza de Abraão, conhecia a riqueza de Jó. Jesus sabia que seria sepultado no túmulo de um homem rico. Todavia, nem Abraão nem Jó eram escravos das riquezas. Lembram da história de Jó? Depois que Jó havia perdido tudo e ainda estavam os seus amigos lá chutando a canela dele, o que Jó diz? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Quem é o nosso Senhor? Você é escravo daquilo que você serve, diz Sproul, a quem nós temos servido. Deus e o mundo nunca estarão de acordo, e por mais que nós possamos nos esforçar para tentar fazer esse acordo, nós nunca seremos capazes de servir a ambos, nos ensina Spurgeon. Ele complementa dizendo o seguinte: o nosso rei, ele proíbe a divisão em nosso objetivo de vida. Devemos ter um objetivo. É bom ressaltar que não existe nenhuma outra divindade que luta contra Deus. Como eu falei, Mamon não é uma divindade, não existe nenhuma outra divindade que luta contra Deus, nem mesmo o diabo, porque o diabo é criatura, e é criatura limitada, julgada. O diabo é um condenado no corredor da morte, aguardando a sentença. E como ele não pode nem se soltar, e não pode também se arrepender, ele blasfema, e grita, e tenta rugir como um leão, e promete coisas que não pode dar, nem fazer. Agora, contudo, Deus e as riquezas são rivais entre si em um aspecto.
Eles são rivais entre si nas suas exigências. A exigência de Deus é a mesma exigência do mamon que nós assumirmos como nosso. Como vimos, nenhum objeto tem valor em si, não tem valor intrínseco. Nós é que damos o valor é atribuído, seja pelo mercado, seja pela escassez, seja pelos nossos gostos. É por isso que aquele desenho feio lá do seu filho, do seu neto tem tanto valor. Aquela foto antiga, tem tanto valor, aquela peça que é quase uma peça de museu. Alguém vai botar a mão, não bota a mão nisso. Por quê? Porque você valoriza. Ela tem valor? Não tem, mas para você tem. Eis a guerra. Em se tratando da nossa vida, a quem nós atribuímos esse valor intocável? A Deus, Criador, Senhor, Salvador? Ou algum ídolo, algum tesouro marcado pela corrupção, pelo desgaste, algo que é passageiro, algo que não poderemos levar nem para o céu, nem para o inferno? Quem ilumina a nossa mente, senhores? Qual é a lâmpada do nosso corpo? Deus nos diz o seguinte: filho, me dá o teu coração. Jesus, em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Deixa eu abrir um parênteses, isso aqui não é verso de evangelismo. Jesus não está batendo na porta do coração de homens ímpios. Aqui é uma carta para a igreja. É a igreja que caiu no mundanismo. É a igreja que está idolatrando outras coisas. É a igreja que fez o seu bezerrinho de ouro, fez o seu mamon particular, cada um o seu. É esse que Jesus está falando aqui. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele será comigo. Nosso Senhor está pedindo: dá-me o teu coração. A gente diz não. Nós ouvimos a batida. Você tem ouvido a batida, senhores? Você tem ouvido a voz de Deus? Ou nós dizemos assim: não, rico sou, eu estou enriquecido e de nada tenho falta, para que depois nós ouçamos: e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Misericórdia. Deus nos diz: divida. Mamon diz: retenha, segura, porque vai vir um dia ruim. Não divide com ninguém, esconde. Deus diz: contente-se com o que você tem. Mamon diz: não, consiga mais, mais e mais. Eu quero tudo. Deus diz: não minta. Mamon diz: todo mundo mente, engane, venda o teu peixe. Deus diz: seja honesto. Mamon diz: não, isso aí, o mundo é dos desonestos. Deus diz: santifica o teu domingo. Mamon diz: não, vamos trabalhar mais um pouco. O mundo não vai parar, você vai ficar atrás. Deus nos diz: não estejais inquietos. E Mamon diz: vamos se preocupar sim, vamos ficar ansioso. Pode vir um ladrão, pode vir um monte de coisa, pode vir inflação, vamos ficar preocupados, não vai dar. Deus diz: sede justos. Mamon nos diz: tire vantagem, o outro é trouxa mesmo. Deus diz: sede fiel. Mamon diz: não dá bola, seja infiel, engane o máximo que puder. Nós devemos fazer uma escolha básica entre dois senhores. Deus diz: dá-me o teu coração. E hoje o que nós vemos dentro da igreja é o mesmo comportamento que nós vemos fora da igreja. Pessoas vivendo como casados, não sendo. Pessoas se divorciando por qualquer bobagem. Pessoas roubando. Pessoas mentindo. Esses dias eu vi um testemunho que eu espero que seja um fanfic, eu espero que seja mentira, mas eu não duvido porque eu ouvi algo semelhante. Eu estava precisando de dinheiro, e aí eu orei, e aí eu fui pagar uma coisa na lotérica, e a moça se confundiu, e eu dei R$5, ela achou que era 50, e aí me deu o troco, e aí eu consegui comprar e pagar o que precisava. Glória a Deus. Malditos os homens que ensinaram isso para essa criatura.
misericórdia. Devemos fazer uma escolha básica entre dois senhores, é uma escolha entre Deus e Mamon, isto é, entre o próprio Criador vivo e qualquer objeto da nossa própria criação ou prazer, entre Deus santo e eterno e qualquer outro Deus vil e corruptível, em quem nós descansamos os olhos, depositamos o coração e servimos com devoção. Deixe-me colocar de outra maneira. Quando a luz que há em nós não é norteada pela palavra de Deus, nós andamos numa perigosa escuridão. Primeiro, sutilmente, o nosso coração vai se envolvendo com qualquer tipo de mamon. Isso passa a controlar a nossa mente. Começa a controlar, a partir da nossa mente, começa a controlar a nossa moral, e a nossa moral torna-se dobre, assim como a nossa visão. Aquilo que agora controla a mente e coração começa a interferir e começa a justificar coisas que são injustificáveis, começam a explicar coisas que não têm explicação. O que eu estou descrevendo aqui, senhores, não é um tropeço num pecado, todos nós pecamos. Todos nós tropeçamos, mas eu estou falando de uma acomodação num modo de vida pagão religioso, mundano. Dentro da igreja dá ofertinha, canta um hino, abre a Bíblia, mas eu vivo como os demais. Alguém que vive na prática do pecado, mas que se auto-justifica, dizendo, eu sou membro da igreja. Meu amigo, ser membro da igreja não é nada, não diz nada. Ser membro de igreja não salva. O que salva é ser membro do corpo de Cristo. O que salva é ter morrido para você mesmo e viver para Cristo. Até que no fim essa pessoa sente a mudança de senhorio na sua vida. Não mais Deus, mas agora a sua riqueza, o seu coração, o seu mamon particular. Então, a vontade é vencida pela concupiscência. Vontade você controla. Você tem vontade de comer, mas eu não vou comer, estou de dieta, ou já comi, ou sei lá o quê. Concupiscência não. Concupiscência, por dinheiro você precisa ter, por prazeres você precisa ter, não se segura. Você troca a vontade é vencida pela concupiscência. O mérito de Cristo, ele é substituído pela justiça própria. O perdão gracioso é afrontado pela frouxidão moral. A justificação em Cristo é trocada pela autojustificação. A dependência é substituída por uma autonomia. Você lê para você mesmo, ninguém pode me julgar. A reverência é substituída pela irreverência. O Senhor da glória recebe desprezo e por fim ódio. E então o céu é trocado pelo inferno. Muitos pensam que podem se dividir entre Deus e o mundo. Muitos pensam que podem obter um tesouro na terra e outro no céu. Muitos pensam que podem agradar Deus e aos homens. Eles esperam fazer com que a sua religião sirva aos interesses seculares. E assim então eles procuram tirar proveito de ambas as coisas. Andar nos dois mundos, andar nos dois reinos. A falsa mãe, ela estava disposta a permitir que Salomão mandasse partir a criança ao meio. Nos ensina um puritano. Os samaritanos sempre estarão dispostos a fazer algum tipo de acordo entre Deus e os ídolos. Mas o Filho de Deus, não. Muitos vêm se justificar, vocês são muito rígidos. Vocês são muito isso, muito aquilo. Eu não sou um fundamentalista. Você parece um puritano, você está deslocado. Isso é neopuritanismo. Eu sou um cristão equilibrado. Eu vivo no dia de hoje e busco fazer o melhor. Quantas dessas pessoas querem servir a Deus e ao mundo na realidade? Eu diria que todas elas. O Bispo Raio diz o seguinte: não incorramos neste erro, que nós sejamos decididos, que nós sejamos radicais, que nós sejamos inflexíveis seguidores de Cristo, que o nosso lema seja o mesmo do apóstolo Paulo: uma coisa faço,
Uma coisa faço, eu tenho uma boa visão, eu estou com meus olhos fixos no autor e consumador da minha fé. Eu não pertenço a esse mundo, eu estou numa peregrinação por um caminho só, que é a verdade e que é a vida. O bem-aventurado, ele vive numa contracultura cristã. Ele foi chamado a um reino que tem um caminho estreito, que tem uma porta apertada e que tem apenas um rei, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Hebreus, capítulo 12, no verso 1, na NVI diz o seguinte: livremo-nos, prestem atenção, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Qual é o contexto aqui? Qual é a ilustração? A ilustração é um atleta que corre, perfeito? Compreenderam isso, né? A corrida, a caminhada cristã está sendo comparada com uma corrida. Corramos essa corrida que nos foi proposta. Agora vamos analisar o livremo-nos. Sobre o pecado, né? A gente não tem nem que discutir. O pecado a gente tem que abandonar, tem que mortificar. Mas observe o seguinte: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. A Ara traduz assim: desembaraçando-nos de todo o peso. No contexto desse atleta de uma corrida, o apóstolo está falando em nós nos livrarmos do peso supérfluo. O atleta chega, está com roupão, está com bonezinho do patrocinador, ele não vai correr com isso. Ele tem que tirar todas as coisas que atrapalham, todas as coisas que são supérfluas, todas as coisas que são empecilho para a corrida. O atleta que remove a sua roupa para correr é o cristão que remove a sua justiça própria e abandona os seus tesouros na terra e reveste-se da justiça de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí eu pergunto para nós: o que tem nos atrasado? O que está nos atrasando? O que está nos retendo na nossa corrida? Qual tesouro terreno está fazendo com que nós olhemos para trás? Onde está o nosso coração? Qual é a luz que nós temos? Qual é o Senhor que nós servimos? Céu ou terra? Luz ou trevas? Deus ou mamon? Quem busca dois senhores vive em crise. Com o tempo a sua atitude e pensamento vai se voltar a um deles, mostrando que esse estava no domínio desde sempre. Ao revelar o amor por um Senhor, essa pessoa começa a revelar também o desprezo pelo outro, o menosprezo pelo outro Senhor, até que isso culmine em ódio. Não posso nem ouvir falar dessas coisas. Eu conheço isso aí. A pessoa está cauterizada. Esse é um movimento, senhores, que faz o homem natural, que muitos de nós fez quando nós fomos regenerados. Nós viramos as costas ao mundo. Acabou aquilo para nós. Nós agora queremos seguir um Senhor. Esse movimento também é o que faz o falso crente. Aquele falso crente que tão logo se afaste da comunhão da igreja, ele começa a afundar nos mais terríveis pecados. É o porco lavado que volta para a lama. É Judas, depois que teve os pés lavados pelo Senhor, depois que participou da ceia do Senhor, indo vender o Senhor por 30 moedas. E qual é o final? Numa corda, tirando a sua própria vida. Nosso propósito deve estar sempre diante dos nossos olhos. O nosso Senhor deve ser servido com todos os nossos esforços. Para onde que nós estamos indo? É exatamente para lá que nós devemos olhar. E é para lá que nós devemos enviar os nossos tesouros. A quem nós estamos servindo? O nosso objetivo deve ser servir apenas o nosso Senhor e Salvador, glorificando em tudo e por tudo, pois esse é o principal motivo de nós termos sido criados. Não é apenas o desejo de enriquecer, a cobiça, a ambição desenfreada que leva muitos a se perderem, preocupados com tesouros. Jesus proíbe os homens de depositarem a sua esperança e confiança e segurança nos tesouros da terra. Onde está a nossa segurança? Aquele que faz isso, deposita a sua segurança nas coisas da terra, faz um ídolo. E Jesus vai dizer, nós vamos ver nos próximos textos, quem faz isso são os pagãos, quem faz isso são os gentios, quem faz isso são aqueles que não conhecem o Pai.
São como a semente sufocada por espinhos na parábola do semeador. A fascinação das riquezas é um grande obstáculo. Conseguinte, a incredulidade é outro obstáculo. O texto nos diz assim: os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. A palavra está sendo infrutífera na nossa vida, senhores? O que nós aprendemos? Aprendemos que Deus cuida de nós, mas nós não queremos depender dEle. Não confiamos nele. Nos inquietamos como os ímpios. Nos inquietamos com o que nós vamos beber, com o que nós vamos comer, com os nossos dependentes, com o que nós vamos vestir, e novamente dividimos o nosso coração. Nos justificamos dizendo: sim, não, veja, eu creio em Deus, mas se eu não me ajudar, não vou ter nada. Andamos inquietos pelo dia de amanhã e acabamos não desfrutando, senhores, o zelo e o cuidado divino que nos cerca diariamente. O Deus que não muda é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele proverá os meios para que não falte pão ao justo. E para cumprir essa promessa, mesmo você trabalhando, se não conseguir, se necessário for, Ele envia nem que seja maná, nem que seja comida pelo bico de um corvo. Cremos nisso? Mas o bem-aventurado, ele trabalha honestamente, diligentemente, mas ele não fica ansioso e não se preocupa com o resultado. É o que nós vamos ver na próxima semana. Não andeis cuidadosos contra as coisas da vida. Estas coisas os gentios procuram, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Cremos nisso, senhores? O problema é que nós não confiamos em Deus, mas confiamos nos tesouros, naquilo que é perecível, naquilo que é corruptível, pode ser perdido, corroído, tanto por ferrugem quanto por traça. Que situação miserável. Quarto e último lugar, usemos as riquezas. Usemos as riquezas como a nossa serva e sirvamos a Deus de todo o coração. O puritano disse o seguinte: essa é a diferença entre um cristão e os outros. O cristão pode fazer negócios em atitude de adoração, e tudo o que ele faz aos homens é por causa de Deus, motivado por amor a Deus e por temor a Deus. Quero deixar claro novamente que toda essa passagem que nós vimos nas últimas semanas, Jesus não está condenando a riqueza, mas a devoção à riqueza. O coração inclinado, a visão dupla e por fim a servidão. Repito, não é o amor, não é o dinheiro o problema, mas o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Se o mundo sorri para o justo, escreve outro puritano, ele não deve confiar nisso. O mundo pode dar os seus tesouros ao justo, mas o justo não lhe dará o seu coração. Quando a sua prosperidade é abundante, o justo transborda de ações de graças a Deus e de um desejo de usar corretamente a sua riqueza e não apenas de obter mais. Como eu já frisei, o mundo e os bens nada são sem o valor que o nosso coração lhes dão. E nós podemos amar apenas um Senhor, e que o oposto desse amor é ódio e desprezo. E de acordo com a palavra de Jesus, há somente um sentimento em relação a Deus: amor ou ódio. Se não amamos a Deus, odiamos a Deus. Não há meio termo. Deus é Deus, meus senhores, de tal maneira que Ele pode ser somente amado ou odiado. Ele pode ser servido ou desprezado. E ao tentar dividir o serviço entre dois senhores, o homem é feito escravo daquilo que lhe deveria servir, daquilo que foi dado como bênção, das riquezas, dos filhos, dos bens materiais, da beleza. É extremamente difícil avançar enquanto tentamos olhar em duas direções ao mesmo tempo. Nós devemos aprender a governar o dinheiro, aprender a governar os nossos talentos, aprender a governar o nosso tempo, fazer todas essas coisas para o Senhor e não permitir que essas coisas nos governem. O homem que tenta compartimentar a sua vida em categorias, igreja, trabalho, família,
Ele pode até fazer isso, mas ele tem que entender que há uma soberania sobre cada uma dessas esferas. Há um fio condutor sobre cada uma dessas esferas. Quem for o soberano dessa pessoa governará a cosmovisão, a filosofia, a forma como ela vê a vida, a forma como ela vive a sua vida. Quem for o soberano dessa pessoa norteará cada uma das atitudes em cada uma das áreas da sua vida. E aqui nós devemos nos perguntar: quem é o Senhor da nossa vida? Quem está norteando cada uma das nossas decisões? A lei de Deus rege a nossa vida em cada esfera. Fazemos cada coisa, trabalho, estudo, vivência familiar para a glória de Deus. Nós podemos ter apenas um Senhor, e qual é o nosso? As coisas terrenas competem pelo domínio do nosso coração, mas aonde está o nosso coração? Os nossos olhos, os nossos pensamentos, eles estão fixos no quê? Temos um olho mau, fixo em tesouros da terra, e olhando com orgulho para o céu? São os nossos olhos luz, ou são eles trevas? Quem domina as escolhas que nós fazemos? A glória de Deus, o acúmulo de bens? O que nos direciona a estas coisas? O que nos direciona a essas escolhas? Resumindo, o que motiva cada uma das nossas atitudes? Qual é a nossa motivação? O que motiva as nossas omissões? O que motiva as nossas orações, os nossos pensamentos e as nossas devoções? Servimos as riquezas ou servimos a Deus e fazemos daquilo que Deus nos coloca na mão servos nossos, para nós usarmos para a glória de Deus e para o bem da sua igreja? O que nós fazemos? Eu creio que hoje, senhores, muitos de nós foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, tal como Pedro, naquela manhã do Mar da Galileia, no capítulo 21 de João. Eu convido os senhores a ficarem em pé. Vamos ficar em pé. Assim como Pedro naquela manhã, muitos de nós hoje estamos envergonhados. Talvez até você não esteja, mas eu estou. Eu estou envergonhado. Nós descobrimos hoje que também negamos ao Senhor. Negamos várias e várias vezes, das mais diversas formas. Que o Espírito Santo rasgue o nosso orgulho, que o Espírito Santo rasgue o nosso coração, e que nós possamos ouvir a doce voz de Cristo Jesus nos perguntando algo, e que nós possamos dar a resposta correta a essa pergunta. Lá no texto diz o seguinte: disse o Senhor: Pedro, tu me amas? Que nós possamos ouvir isso hoje e responder corretamente: Alberto, tu me amas? Geni, tu me amas? Karine, tu me amas? Lucas, tu me amas? Diego, Maicon, André, tu me amas? Eliezer, Mauro, Tanise, Carlos, Carla, tu me amas? Que Deus seja misericordioso conosco. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor, porque constantemente nós nos encontramos numa situação de idolatria. Constantemente buscamos, nos enganamos, tentando servir a dois senhores. Constantemente negligenciamos as tuas coisas. Dizemos que não temos tempo para ti, Senhor. Não conseguimos te encaixar na nossa agenda. Que vida miserável, Senhor. É uma vida que não vale a pena viver. Viver para acumular dias, meses, anos. Acumular dinheiro, casa, carro, roupas. Acumular pecados. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Rasga o nosso coração. Rasga os tampões dos nossos ouvidos, as escamas dos nossos olhos, que nós possamos ter bons olhos a Ti e ouvir a Tua voz e responder de maneira afirmativa: sim, Te amamos. E que o Teu Santo Espírito
porque somente na graça e na misericórdia do Teu poder, do Teu Santo Espírito, que nós possamos viver uma vida que glorifique o Teu santo nome, uma vida de adoração em espírito e em verdade, para a glória do Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, concede essas coisas a nós. Nós confessamos que somos pó e pecado, e necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia, e confiamos na Tua graça e misericórdia dispensada a nós através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nos ajuda, é o que pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.